novamente a todos, bem-vindos a mais um webinar da Crow Portugal. Hoje o tema será descomplicar o ESG, a importância das siglas E, S e G para o negócio. Apesar do ESG apresentar alguns desafios hoje em dia, acabam por esses desafios estar envolvidos em parte do conhecimento e da própria acessibilidade. Contudo, acaba por ser importante reconhecer que este tema do ESG será para o futuro, não é? Um tema crescente para o futuro, importante não só para as empresas, como também para os próprios investidores e para a sociedade em geral. Uma vez que a sustentabilidade e o ESG englobam diversos temas e também subtemas que acabam por estar interligados e abrangem outros tópicos, é essencial ir descomplicando aos poucos e poucos e detalhar o que é que esses temas significam e abrangem. Desta forma, durante esta próxima hora, o objetivo passa, e tal como também diz o tema, descomplicar o ESG e perceber como é que esta temática funciona, tendo em conta que não é um tema muito complexo e em que, em parte, ainda acaba por ser desconhecido no seu todo. Pronto, a título meramente informativo, apresentar um pouco aqui a Crow Portugal. A Crow Portugal está presente há mais de 25 anos e na sua globalidade acaba por ser uma entidade norte-americana que disponibiliza aos seus clientes serviços como auditoria, fiscalidade, consultoria e outsourcing. Atualmente ocupa o 8º lugar no ranking internacional de entidades de auditoria e consultoria, estando presente em 140 países, com mais de 800 escritórios, contando nos seus quadros com mais de 40.500 colaboradores. E passando só a parte também dos serviços, passando então à parte mais prática que nos trouxe aqui hoje, que é o webinar. O webinar de hoje será moderado por João Dias da Silva, que é Associate Partner de Sustentabilidade e ESG da Crow Portugal, e na qual participarão nesta mesa redonda Carla Ferreira, Sustainability Officer na Soja Vinhos Fine Wines, Manuel Gouveia Pereira, que é Health Counsel e responsável pelas áreas de Ambiente, Clima e ESG da GPA Advogados, e também Carolina Almeida Cruz, que é cofundadora e CEO da CIMOR. Desde já agradeço o facto de terem aceitado este nosso convite. Aproveito para indicar que este webinar encontra-se a ser gravado e que até o dia da manhã será publicado no nosso canal do YouTube para quem quiser assistir mais tarde. Paralelamente, aproveito depois para vos convidarem a esse mesmo canal e poderem assistir a outras gravações que já foram lá publicadas de outros webinars, dos mais diversos temas, desde também, obviamente, desde a parte de sustentabilidade, passando pela proteção de dados, partes mais empresariais no que diz respeito a fusões e aquisições, cibersegurança, saúde mental e muito mais. Por fim, apenas dar nota que o chat estará ativo e que poderão utilizar o chat para colocar todas as vossas questões, sendo que no final haverá espaço para a parte de Q&A, na qual todas as questões serão colocadas aos intervenientes. Sem mais demoras, passarei então a palavra ao João Dias da Silva, que fará uma pequena apresentação do tema do ESG e que, na qual depois dará início à própria mesa redonda. Desde já, muito obrigado e boa sessão a todos. Muito obrigado, Nicolau. É um gosto estar aqui mais uma vez num webinar da Crow. Este tema é um tema que tem estado nas bocas do mundo, o tema da sustentabilidade e do ESG. Cada vez mais há empresas e há entidades a falarem em sustentabilidade e ESG, mas nem sempre nós temos a certeza de que toda a gente está a compreender a mensagem. A mensagem é muito diversificada, às vezes é enganadora, é preciso estar muito atento e há muito pouca literacia, na verdade ainda há muito pouca literacia sobre o tema no público em geral. Mas é um tema que acaba por ser muito relevante porque tem a ver com o nosso futuro comum. Sustentabilidade tem a ver com o futuro e nós de facto temos sinais de que as coisas não estão propriamente equilibradas neste momento e temos um contexto atual, quer em termos ambientais, quer em termos sociais e geopolíticos, que nos coloca aqui bastantes desafios. E, portanto, é um tema que diz respeito a todos, é um tema urgente e que nós achamos por bem trazer mais uma vez aqui para a discussão, no sentido de torná-lo um pouco mais acessível e falar em diferentes perspectivas para que seja possível perceber melhor algumas das vertentes que estão aqui em causa. A Crow, obviamente que
presta serviços nesta área e nós estamos a ajudar várias empresas nesta matéria, em termos da sua estratégia de sustentabilidade, mas nós hoje queríamos, de facto, trazer aqui à discussão aquilo que são realmente as preocupações, porque é que o tema é urgente e como é que se pega no tema no contexto empresarial e quais são os benefícios que isso pode trazer. Como eu já disse, isto é um tema que vem completamente, surge realmente num contexto que é um contexto bastante preocupante. Em termos ambientais, nós todos temos estado a perceber que há aqui um fenómeno de alterações climáticas que é galopante e que tem dado aqui sinais cada vez mais evidentes de que algo não está bem. E, aliás, são sinais que a ciência já tem dado há bastante tempo, mas que, no fundo, a sociedade mundial e a população mundial continua em crescimento exponencial e toda a economia continua em crescimento exponencial, e isto leva aqui a muitos desequilíbrios que não podem deixar ninguém indiferente. Há também desequilíbrios éticos e culturais, há questões socioeconómicas que também se desenvolveram de uma forma desequilibrada no mundo e isto levou aqui a uma série de outros fenómenos, como as migrações forçadas e uma série de conflitos, ao comércio realizado de forma menos justa para algumas das áreas económicas e, portanto, há aqui uma série de situações que tornam a situação bastante desequilibrada. Nós olhamos para a sustentabilidade e o ESG como uma forma de correção de todos estes desequilíbrios. Ou seja, isto é um tema intrinsecamente positivo, que está relacionado com melhoria, portanto, aponta para melhorar a situação. Portanto, devia ser um tema em que as empresas e as organizações, que de facto têm aqui um papel muito importante, deviam olhar como sendo algo mobilizador e algo que acaba por ser um aspecto positivo para a sua influência nos mercados e para a sua posição nos mercados. E outra questão que aqui temos que considerar é que as empresas não têm apenas influência nos seus mercados propriamente ditos, com os seus produtos e com os hábitos dos consumidores que criam e isso tudo, mas têm uma influência também na própria sociedade interna, na própria comunidade interna e na forma como alteram os hábitos também de trabalho e o estado de espírito e a forma como os seus colaboradores funcionam. E, portanto, as empresas e as organizações têm esse duplo papel em termos sociais de influenciar os mercados e os consumidores e os seus hábitos, e isso é uma influência enorme que acaba por passar para toda a sociedade em geral, e depois também, através da sua própria comunidade interna, acabam por também criar outros tipos de hábitos e métodos de trabalho e outros hábitos de consumo também que as pessoas e os colaboradores podem levar para casa. Portanto, há aqui uma influência muito grande que as empresas podem ter na sociedade em geral. E também nos aspectos ambientais, como é evidente, por todas as práticas mais equilibradas e mais respeitadoras ou menos respeitadoras do ambiente que possam ter, em termos de emissões, em termos de tratamento de resíduos, em termos de poluição de vários tipos, e portanto há aqui um impacto muito grande em que as empresas podem atuar. Isto tudo liga também com a expectativa que os próprios stakeholders das empresas têm. Ou seja, uma coisa é aquilo que a empresa define na sua estratégia e a outra coisa que tem que estar ligada a esta é a expectativa que existe em relação à atuação da empresa. Aí estamos a falar dos stakeholders da empresa. Portanto, estes consumidores, estes colaboradores, os investidores também, os governos e a sociedade civil acabam por ter uma expectativa que é a expectativa dos stakeholders da empresa, que deve ser tida em conta na definição estratégica. Portanto, tudo isto se fecha aqui quando falamos de estratégia da empresa. Nós, no fundo, temos que ter a empresa
alinhar a sua estratégia, também tendo em conta as expectativas dos seus stakeholders. Isto é, no fundo, um circuito fechado, ou deveria ser um circuito fechado, e se fosse realmente um circuito fechado, se calhar o mundo estava um bocadinho melhor. Portanto, aquilo que se pede às empresas é, no fundo, para tentarem ligar estas pontas e começarem a ouvir mais os seus stakeholders internos e externos, no fundo, para conseguirem ir mais de encontro àquilo que são as suas expectativas. Esta é a primeira nota que eu queria dar em relação, no fundo, àquilo que deve ser a estratégia das empresas para abordar os temas da sustentabilidade. Os temas da sustentabilidade acabam por não estar apenas ligados a temas sociais, como é evidente, e temos também os temas ambientais e os temas de governance. Os temas de governance têm mais a ver com o funcionamento da empresa, os seus processos internos, a sua forma de organização, que hoje em dia está também cada vez mais escrutinada. Porquê? Porque todos sabemos que há situações também de gestão das empresas que podem, situações de compliance, situações de corrupção e de uma série de irregularidades que acabam por poder contribuir para uma atuação não em defesa daquilo que são os valores comuns e daquilo que são os objetivos comuns dos stakeholders. Ora bem, porque é que as empresas devem, então, olhar para este tema da sustentabilidade, do ESG, e avançar e não hesitar? Há aqui várias motivações. Desde logo, nós temos aqui uma questão mesmo de reputação e de imagem da empresa que, hoje em dia, com uma sociedade hiperinformada, com hipertransparência, através das redes sociais e todos os meios de comunicação, é evidente que as empresas, hoje em dia, são mais forçadas também a tocarem neste tema, e quem não mostra que está a fazer isso, mesmo que o esteja a fazer, acaba por dar a noção de que realmente não está a abordar os temas da sustentabilidade e do ESG. Aquilo que é importante é realmente avançar para isto, porque é bom para a sociedade em geral e é bom para o próprio negócio. Mas o tema da reputação depois acaba por ser também um tema que não é benéfico no caso de a empresa não ser transparente e não mostrar aquilo que está realmente a fazer nesta matéria. Depois, há os temas da própria competitividade e do acesso aos novos mercados. É evidente que se nós começarmos a interagir com os nossos stakeholders, a interagir com os nossos parceiros, também em projetos dedicados aos temas da sustentabilidade, vamos aumentar o nível da nossa competitividade, da nossa inovação e também podemos, no fundo, aceder a novas formas de negócio, a novos mercados, e isso também é benéfico para o próprio desenvolvimento do negócio. Depois temos o tema da gestão dos riscos e da resiliência organizacional, porque quando uma empresa está mais atenta aos seus stakeholders, acaba por ter uma melhor gestão dos riscos e dos custos a que pode estar sujeito no caso de estar sujeito a disrupções ou aquilo que seja. Melhorar as relações e a resiliência da própria organização acaba por ser também um tema muito relevante. Depois há a questão do propósito. Nós temos os próprios colaboradores, as novas gerações, acabam por identificar-se bastante mais com empresas que têm propósitos mais fortes e mais dedicados aos temas da sustentabilidade. E, portanto, é muito relevante que as empresas também transmitam mais o seu próprio propósito, que pensem bem no seu próprio propósito, para que seja relevante para o mundo em geral, e isso certamente vai atrair também e fidelizar e reter mais capital humano na própria organização. E depois isto tudo pode ser, lá está, uma boa cola para toda a nossa comunidade na empresa, para que todos se movam em torno de um propósito. E isso, obviamente, que é muito bom para o desempenho da empresa.
Depois, há aqui um conjunto de dificuldades e desafios. É evidente que há aqui uma série de questões técnicas. Hoje em dia, um dos grandes problemas que nós temos é o tema da regulação. Por um lado, é bom que, no fundo, os governos e as entidades supranacionais comecem a apertar o cerco para que as empresas entrem no tema, porque isto é um tema que interessa a todos e que tem impacto em todo o planeta. Mas o tema da regulação, que está, de facto, a ficar mais complexo, acaba por ser um desafio. E aí, o conselho que nós podemos dar é que as empresas comecem o mais cedo possível, de facto, a trabalhar nestes temas, porque é muito importante ir criando estrutura e criando cultura dentro da empresa em relação àquilo que é necessário mudar, em termos de descarbonização, em termos no fundo, de boas práticas também sociais e de boas práticas ambientais e de boas práticas de governo também. E, portanto, outra questão, e que também é uma dificuldade, normalmente é que as empresas gostam de ter resultados imediatos. E, por vezes, é difícil, de facto, convencer uma empresa que, ao investir em novos processos ou em novas formas de trabalhar ou em novas tecnologias para melhorar os temas da sustentabilidade, que isso vai ter um benefício imediato para o negócio. Porque isto não é um tema propriamente de negócio, mas pode ser, ou seja, isto pode vir e até muito rapidamente como um benefício em termos de reduções de custos e de melhoria de performance. Mas a sustentabilidade em si deve ser mais uma forma de trabalhar que deve estabelecer-se como sendo a norma e não um propósito de benefício rápido em si mesmo, ok? E é um pouco esta a mensagem que também nós temos que passar, que de facto isto pode ter em algumas situações, algum tipo de investimento ou de custos, mas que isto deve ser visto numa perspectiva de longo prazo. Esse é um dos grandes desafios, é passar do longo prazo, passar do curto prazo e da necessidade de obter resultados rápidos para pensar de uma forma mais de longo prazo e que o grande benefício vai ser para o longo prazo. E, finalmente, em termos de processo de implementação, o que é que nós devemos ter de uma forma muito simplista, como é que nós podemos iniciar um projeto destes numa empresa? Desde logo realizar um diagnóstico, perceber qual é a maturidade da organização nestes temas. Há empresas que já fazem coisas fantásticas, nós vamos ter aqui alguns exemplos ao longo da nossa conversa. Fazer um benchmarking também, olhar como é que as outras empresas estão a fazer, como é que os modelos do setor estão já a fazer nesta vertente, o que é que estão a fazer em termos sociais, como é que se estão a organizar no seu governance, o que é que já fazem em termos ambientais para reduzir a sua pegada ambiental. Depois, o envolvimento com os stakeholders, isso é outra coisa fundamental, foi logo a primeira coisa que eu referi, e temos que aí conseguir um envolvimento forte, quer com os stakeholders internos, quer com os externos, e descobrem-se coisas fantásticas quando se começa esse caminho de uma forma mais estruturada. Fazer então uma análise de materialidade, que é um tema que vai surgindo agora também no contexto empresarial, e agora até se fala mais da dupla materialidade, porque já estamos a olhar não apenas para os nossos impactos de dentro para fora, mas também para todos os impactos que têm a ver com riscos e oportunidades para o próprio negócio. E depois criar um plano de ação, com prazo e com responsáveis e com metas e objetivos concretos. E depois disto, nós temos que comunicar, aliás, ao longo deste processo, nós temos que ir comunicando e sendo transparentes para todos os nossos stakeholders. Essa questão da transparência e da comunicação objetiva é cada vez mais importante. Nós vamos falar um bocadinho disso daqui a pouco. E eu penso que, digamos que são estes os tópicos assim, mais relevantes para quem quer, de facto, entrar neste tema e ainda não entrou, ainda está no seu business as usual, mas é urgentíssimo, de facto, começar-se a abordar esta temática, se calhar não apenas até dentro da empresa, já com uma perspectiva de cadeia de valor, porque dentro de pouco tempo também vai começar a haver cada vez mais exigência
junto das empresas, não apenas sobre aquilo que fazem, mas também sobre aquilo que é a sua responsabilidade no âmbito da cadeia de valor onde atuam, quer a Montepio, quer a Jusante. Portanto, isto é um tema premente. Nós achamos que as empresas devem, de facto, olhar quanto antes para este tema com o máximo de atenção. Agora, eu gostava de chamar à conversa os nossos palestrantes. Eu, se calhar, ia já diretamente para a Carla Ferreira, que é uma das nossas, que é um dos nossos clientes, aliás, da Crow, em que estamos a fazer um projeto de sustentabilidade, e ela pode-nos até contar um pouco algum do percurso que já foi feito e como é que as coisas iniciaram e o que é que tem sido feito. Mas eu, se calhar, apresentava assim inicialmente a Carla. Ela é uma engenheira alimentar que trabalhou fundamentalmente na área de qualidade dentro da Sós Vinhos. Sós Vinhos é uma marca que é relativamente recente porque resulta aqui da junção de algumas marcas de vinho, mas a Carla já vai falar disso com mais propriedade. A Carla está, neste momento, a desempenhar as funções de Sustainability Officer dentro da Sós Vinhos. Por isso, eu convidava a Carla a contar-nos um pouco do que é a Sós Vinhos, qual é a atividade e como é que foi este início de percurso, como é que é este início de percurso na Sós Vinhos em termos de sustentabilidade. Ok? Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada à Crow pelo convite. A Sós Vinhos Fine Wines é uma empresa que produz e comercializa vinho do Porto e vinhos de mesa. As marcas que tem no seu portfólio são a Copque, a Barros, a Callan e a Burmester, a nível de vinho do Porto. E nos vinhos de mesa temos também a marca Casa Burmester e São Luís, entre outras. A empresa está no mercado desde a década de 1990 e resultou da junção das empresas detentoras destas várias marcas e foi construindo assim o seu portfólio. Atualmente faz parte do Grupo Abanca, que é uma das instituições financeiras de relevo no mercado espanhol. Tem também quintas no Douro, temos 4 quintas no Douro, onde temos aqui toda a questão da viticultura e a produção das uvas. E mais recentemente tem também feito aqui uma grande aposta no enoturismo e com o desenvolvimento de locais de visitas e de provas, e também recentemente com o enoturismo, onde recuperou numa das suas quintas, a Quinta de São Luís, recuperou a casa de família, tornando-a num alojamento turístico e com recepção de visitantes. Esta questão da sustentabilidade para a Sós Vinhos sempre foi importante, sempre se fez trabalhos ao longo dos anos, nomeadamente na área da viticultura, e recentemente sentiu-se a necessidade, houve aqui uma reestruturação, tivemos um novo CEO e sentiu-se a necessidade de ter alguém dedicado a 100% para estes temas. Os temas são vastos, toca aqui a várias áreas e, portanto, havia a necessidade de ter aqui um elemento agregador destas várias temáticas e também um bocadinho impulsionador e que planeasse todos estes temas. E então foi assim que o ano passado foi criada esta função e demos início a estes trabalhos
onde contactamos a Crow e começamos com aquilo que o João acabou de escrever, precisamente com estas várias etapas que o João acabou de escrever. Primeiro, de percebermos como é que era o setor dos vinhos, como é que os outros players estavam a comunicar a sustentabilidade, perceber também aqui o alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e fomos, portanto, percebendo qual o posicionamento, não só a nível dos players nacionais, em toda a sua cadeia de valor, mas também a nível dos players internacionais. A partir daqui, passamos para uma análise da materialidade, onde tivemos aqui o contacto com alguns dos nossos stakeholders, fizemos entrevistas com alguns deles, com outros fizemos uns questionários. Nas entrevistas foi muito interessante perceber que de facto já há alguns que efetivamente estão bastante avançados e onde podemos sempre aprender coisas novas e bastante interessantes, mas também alguns que ainda precisam de ser aqui um bocadinho puxados e começar a tratar estes temas. Desenhamos a nossa materialidade, e agora vamos iniciar todo um processo de definição de iniciativas para começarmos a elaborar e a tratar os nossos temas para criarmos metas e métricas para esses tópicos. Muito bem. Não, muito bem, obrigado Não me esqueci de nada. pelo feedback. Não, nós agora temos muito trabalho à frente, por causa também do relato e de todas as novas exigências que vêm aí, também para empresas como a Sós Vinhos, que são de grande dimensão e que passarão a partir de 2026 de ter um relato alinhado com a nova diretiva europeia. Mas, e aí vamos ter aqui um trabalho extra de materialidade, de dupla materialidade, tendo em conta também os aspectos financeiros, de riscos, de impactos, de riscos e oportunidades. Mas, em todo o caso, há aqui, de facto, uma tónica que é a de nós ouvirmos também os nossos stakeholders e aprendermos bastante com eles. Eu se calhar, era capaz de passar a palavra agora à Carolina e introduzia aqui a Carolina na nossa conversa. Eu não sei se a Carolina já está aqui a entrar. Muito bem. Olá, Carolina. A Carolina Olá, João. é CEO da Seymour, que é uma empresa de tecnologia, mas ela está numa série de outras atividades também. Ela já nos conta também um pouco do seu percurso e daquilo que tem feito a nível da sustentabilidade. Nós convidamos aqui a Carolina porque, de facto, ela está ligada a uma área de tecnologia e nós achamos que a tecnologia é uma dos enablers da sustentabilidade, é uma das formas que existe de facto, acelerar a transformação sustentável, e isso tem estado patente, aliás, em muitas das orientações até da União Europeia e de concursos públicos e de exigências também, e até de fundos também e de financiamentos. Toda a gente sabe que hoje em dia fala-se em digital e em sustentável. E eu, portanto, ia convidar a Carolina a falar um bocadinho desta questão, de como é que, no fundo, vê o tema da tecnologia associada à sustentabilidade, mas depois também os outros lados mais sociais, que eu sei que ela também esteve bastante ligada aos aspectos sociais. Ok, Carolina? Obrigadíssima, João. Obrigada. Carla, parabéns pela capacidade de estar numa empresa, porque eu acho que nós também escolhemos os nossos líderes e a visão das empresas nas quais trabalhamos, e por isso
parabéns, Carla, pela sua capacidade de estar numa empresa onde efetivamente é uma visão onde a sustentabilidade é holística e vem de cima para baixo e de baixo para cima, numa cultura tão relevante e numa empresa com tanto potencial como a vossa, e parabéns por isso. Tecnologia e sustentabilidade juntas, porquê, não é? Quer dizer, aparentemente parecem dois bichos que se separam. Há aqui um disclaimer que eu preciso fazer sobre sustentabilidade, que acho que é altamente relevante. Eu não conheço um tema tão holístico e ao mesmo tempo tão transdisciplinar como a sustentabilidade. A sustentabilidade é muito da vinciano. Estamos a falar de múltiplos tópicos. Pode estar aqui uma pessoa de agronegócio, pode estar aqui uma pessoa de energia. Temos aqui várias dinâmicas até no chat exatamente a partilharem questões sobre energia, biogás, hidrogénio. Poderíamos estar com uma empresa têxtil, poderíamos estar com uma empresa financeira, com banca, quer dizer, a Carla acabou de mencionar a banca. De que forma é que nós juntamos tecnologia a um tema que é tão transdisciplinar? O que é que está a ser feito? Eu trabalho numa empresa que chama-se More Sustainability, exatamente, João, como mencionou. Tecnologia para mim, para a Karina, a minha sócia, foi uma consequência, não foi uma missão. A missão aqui é a sustentabilidade, para nós as duas, sempre foi. A nossa equipa, hoje em dia aproximadamente 35 pessoas, tem exatamente essa visão onde a sustentabilidade tem que ser um motor de negócio para os nossos clientes e para aquilo que o João aqui disse, a tecnologia tem que ser um motor de transparência para os nossos clientes, mas também, como a Carla mencionou e muito bem, para coleta de dados, porque eu dizer uma coisa sem avaliar, ou seja, é a mesma coisa que eu dizer, sou uma excelente aluna e eu não tenho uma avaliação de 0 a 100%, eu não me consigo posicionar numa escala, e o problema e o maior desafio da sustentabilidade é que não havia uma escala. E quando nós estamos aqui a falar de sustentabilidade e quando nós estamos a falar das 3 letrinhas que estão neste painel, quando estamos a falar de ambiente social e governança, não é nada mais, nada menos do que de que forma é que estas 3 letras impactam no negócio de uma empresa, de que forma é que a empresa impacta nas mesmas. E isto na prática é o quê? Uma coisa é eu dizer aquilo que eu faço, outra coisa é medir aquilo que eu faço, outra coisa é implementar aquilo que eu faço e outra coisa é permitir-me ser auditado por aquilo que eu faço na área da sustentabilidade. E por isso, uma coisa é aquilo que a Carla acabou de mencionar, que é eu tenho uma materialidade, eu vou fazer uma materialidade com quem sabe fazer e quem me vai ajudar, eu ao mesmo tempo vou coletar, vou normalizar, vou standardizar e vou-me conseguir comparar, como o João disse no início, com os outros. Eu vou conseguir fazer o meu benchmark. Tecnologia traz-me, João, uma parte que é extremamente interessante, que é dá-me um metadado, diz-me de onde vem, diz-me o cálculo de onde vem, mas como também me permite fazer, por exemplo, criar através, e muito aqui numa vertente agora muito de inteligência artificial, e atenção, não é de todo o meu setor nem o meu expertise, mas a partir do momento, e há uma frase giríssima de um artigo que foi publicado no Fórum Económico Mundial, diz que a inteligência artificial vai ser, literalmente, vai permitir a sustentabilidade andar em esteroides. Porquê? Porque vai nos permitir desenvolver tecnologias que nós ainda nem tínhamos pensado. E há várias delas já estão a acontecer, e por isso, quando eu tenho uma empresa de construção civil e tenho uma empresa tecnológica onde já me consegue ter uma inteligência, uma capacidade, uma competência tecnológica de me prevenir incêndios, nas minhas zonas geográficas onde eu estou a operar, o mesmo se aplica numa empresa brasileira que tem culturas de cana-de-açúcar. A partir do momento em que eu já tenho inteligência artificial, já tenho tecnologia que permite prevenir, eu consigo atuar mais rápido. E é esta componente de a sustentabilidade nos permitir, através da tecnologia, prevenir e prever, que não é a mesma coisa, permite-me gerir e criar estratégia e, por consequência, posicionar. E eu diria que a tecnologia não é nada mais, nada menos do que uma mão dada pela sustentabilidade para que as empresas, cada vez de uma forma mais sensata, se tornem transparentes, mitiguem menos estes números de 63% e a informação nos websites das empresas cotadas em bolsa são 63% greenwashing, e que nos permite efetivamente medir, monitorizar e afirmar aquilo que efetivamente estamos a fazer no ambiente social e governança. Muito bem, obrigado, Carolina. E eu acho que deixou aqui a deixa ideal para passarmos ao Manel.
porque o Manuel Gouveia, ele é advogado, portanto, trabalha na GPA Advogados, é of Counsel, e pronto, e tem também aqui uma abordagem interessante, e eu penso que, aliás, é o mais adequado falar dos temas mais de governance com o Manuel, mas também os temas da regulação, e este tema que estava a falar, da transparência e de facto sermos escrutinados e cada vez mais escrutinados, nomeadamente as empresas que são cotadas, é um dos temas que está ao rubro com as novas legislações que aí vêm. E se calhar o Manel podia fazer aqui uma pequena resenha sobre as novas exigências que de facto estão a surgir nessa vertente da comunicação e da transparência e do escrutínio, para além daquilo que são as responsabilizações também ao longo da cadeia de valor, porque isso é também algo novo que está cada vez mais a surgir. E, portanto, eu dava a palavra agora ao Manuel. Obrigado, João. Obrigado à Crow pelo convite. Saúdo aqui todos os meus colegas de painel, de palestra aqui de hoje. Boa tarde a todos. Esta questão da transparência e da veracidade da informação que se reporta assumiu uma importância fundamental. O ESG tem esse pilar como um dos pilares principais de todo o quadro legal e regulatório. Isso é muito evidente na diretiva que foi recentemente publicada sobre Empowering Consumers for the Green Transition, ou seja, que visa proteger os consumidores de alegações ambientais enganosas e não verídicas, através de práticas desleais. Por isso, há toda uma regulamentação e todo um movimento ao nível da União Europeia que está a apertar a malha às empresas no sentido de o que alegam para fora e o que transmitem aos consumidores tem que ser fundamentado, tem que ser verificado por um auditor independente, e deixou de ser possível dizer sem mais que somos neutros em carbono, que somos sustentáveis, que somos amigos do ambiente. Isso tudo agora está sujeito a um escrutínio apertadíssimo. Juntamente com esta diretiva do Empowering Consumers for the Green Transition, essa que foi publicada, vem aí a diretiva, que já tem o texto praticamente fechado, estamos a aguardar a publicação, a diretiva chamada do Greenwashing ou dos Green Claims. Pronto, esta diretiva, digamos que anda a par e passo com a dos consumidores, que já está publicada, e que também visa que responsabilizar as empresas por tudo o que alegam para fora, ou seja, quer sejam alegações ambientais explícitas, quer sejam comparativas, elas não podem ser afirmadas sem mais, têm que ser fundamentadas, têm que ser verificadas, e as empresas passam a ser responsabilizadas por exemplo, as alegações climáticas. Toda a gente gosta muito de dizer que é neutra em carbono ou que já reduziu a pegada em X. O problema é que muitas vezes o que é que as empresas faziam? Faziam isso só para ou seja, um setor da sua atividade quando exerciam várias atividades. Por isso, isso deixa de ser possível e passa também a começar a estender-se à cadeia de valor. E é muito importante ter a noção que esta questão da reputação e da veracidade do que se diz para fora assumiu uma importância enorme. E todos os outros instrumentos que regulamentam também este quadro legal e regulatório da ESG, se quer seja a CSRD, a taxonomia, tudo isto assenta fortemente na reputação, na veracidade e na transparência. Não sei, João, se agora para começar esta breve introdução está bem, ou se queres que desenvolva mais alguma coisa? Não, eu acho que está muito bem. A Carolina parece que quer dizer qualquer coisa. Desculpe estar com o dedo no ar. Só uma nota é. super. Não, só mesmo, Manuel, porque eu tenho que pegar nas suas palavras e obrigada. Há aqui uma coisa que o Manuel mencionou, que é o regulatório surge, não é? E eu acho que isto é um ponto, João, que é muito importante para quem nos está a ouvir, que nós temos todas as dimensões na audiência de empresas, ou seja, nós temos todas as empresas, imagina, temos aqui uma representatividade, vamos supor, de uma audiência onde estamos
com pessoas que são líderes, empresários de pequenas, temos outros de médias e de grandes empresas aqui a ouvir-nos, e a pergunta é, mas isto é só para as grandes, por exemplo, acontece muitíssimas vezes, qual é a obrigação, ou seja, o que é isto do regulatório? Quando é que me toca a mim? E a nível europeu surgiram, exatamente na sequência do que o Manuel está a dizer, que eu acho que é muito relevante, e no ponto do João, que é, surgiu já há 2 anos, mas de uma forma muito efetiva, uma legislação especificamente que se chama LKSG, na Alemanha. Eu menciono-a porque eu acho que é muito importante aqui para as empresas portuguesas, onde qualquer empresa com mais de 1000 colaboradores, a partir de janeiro de 2023, este ano, mas isto já vem de 2023 e 2024, onde qualquer empresa com uma dinâmica, uma presença financeira na Alemanha tem que avaliar a sua cadeia de valor. O que é que isto na prática quer dizer? Qualquer empresa como uma BMW, uma Volkswagen, que tenha presença na Alemanha tem que avaliar a sua cadeia de valor. Muito numa diligência de direitos humanos, muito numa vertente do S e do G, muito num social e governança. A partir do momento em que esta avaliação de cadeia de valor não depende da dimensão do fornecedor, toca às pequenas e às médias também. Ou seja, toca ao fornecedor da Volkswagen, ou seja, toca à fábrica de Estarrejo, toca a qualquer empresa que esteja baseada em Portugal, Espanha, Itália, onde for, onde seja um fornecedor dessas empresas. Isto significa o quê? Que eu estou a ser abrangida no negócio para continuar a poder fornecer àquele meu cliente. A partir do momento que o regulatório toca aqueles que são as empresas de ponta, e quando eu digo de ponta, aquelas que normalmente são mais dificilmente afetadas, torna-se muito relevante, então a sustentabilidade ganha aqui um cunho muito importante, que é, ok, tem a parte regulatória, de alguma maneira essa parte regulatória vai-me tocar muito nas grandes empresas cotadas em bolsa e banca, muito instituições financeiras, com um grande papel aqui, mas toca-me também depois aqui no outro lado da sanduíche, que é o fornecedor dessas mesmas, para a minha avaliação de cadeia de valor. O que é que isto é relevante? Porque aqui, de alguma maneira, João, nós já não estamos a falar meramente no relatório, estamos a falar no negócio e no impacto que o relatório tem no negócio final. Estamos a falar na licença para operar, que é aquilo que realmente as empresas precisam. Eu por acaso, um dos temas que também ia depois pedir ao Manuel também para reforçar, era o tema da responsabilização do board e do peso que a nova legislação traz relativamente aos temas da sustentabilidade a nível da cadeia de valor. Ou seja, até ao momento, de facto, não havia consequência, ou não havia, não era previsível uma consequência mais gravosa no caso de haver uma descoberta de alguma irregularidade a nível ambiental ou social numa qualquer fase ou parte da cadeia de valor. A partir do momento em que entram em vigor estas LKSG, como disse a Carolina muito bem, na Alemanha, mas outras também, nós temos em UK, também temos o UK Slavery Act, temos outras também nos países nórdicos que já estão a abranger os temas da cadeia de valor e muito em breve a própria União Europeia vai ter a sua CSDDD, ou 3D, como é que costumo dizer. Nós aí vamos ter, de facto, regulamentação que vai implicar diretamente, vai responsabilizar diretamente os boards das empresas em relação a irregularidades que possam existir em termos ambientais ou sociais nas cadeias de valor e não apenas no perímetro empresarial. É isto, não é, Manuel? Exatamente. Aqui a questão tem que ver com o facto de essa responsabilização, normalmente nas diretivas, ainda não permitir saber como é que o legislador nacional, porque as diretivas estão em fase de transposição ou serão brevemente transpostas, como é que vai regular isto? Normalmente as diretivas dizem que os Estados-membros prevêem sanções e o legislador português, nomeadamente ao nível de Código de Sociedades Comerciais, Código de Valores Mobiliários, aí ainda não definiu muito. Eu agarrando nisso que o João dizia, eu acho que era importante fazer um salto com uma lei pioneira em Portugal, que foi a lei de bases do clima, que foi aprovada em dezembro de 2021, na sequência da lei europeia do clima, em que Portugal foi pioneiro e foi dos primeiros países a ter uma lei de bases do clima, que
poucas pessoas sabem isto, tem obrigações concretas muito importantes para as empresas, nomeadamente ao nível do board, de, por exemplo, fazer uma análise de risco climático e de avaliar o impacto do clima na atividade da empresa. E se isto não for feito, é considerado uma violação dos deveres dos administradores e dos gestores da empresa. Por isso, esta análise de risco climático, do impacto do clima na atividade, e a lei do clima diz especificamente a dimensão económica, social e ambiental e a exposição às alterações climáticas do impacto carbónico da sua atividade, têm que ser considerados pelo board e têm que ser reportados, mais uma vez nesta lógica de transparência e veracidade, têm que ser comunicados para fora. O que é que acontece? O nosso Código das Sociedades Comerciais e o Código dos Valores Mobiliários ainda carecerão, para permitir uma sintonia perfeita com a nossa lei de bases do clima, ainda carecerão de uma alteração e uma adaptação para regular esta questão dos deveres dos administradores. Mas isto é uma questão muito importante que pouca gente conhece, que já obriga, e a lei de bases do clima não distingue em grandes, pequenas ou médias, obriga os conselhos de administração, sem mais, a ter isto em consideração. Muito bem. Isto é um ponto que, de facto, lá está, é de algum desconhecimento. Eu penso que poucas empresas terão conhecimento efetivo desta norma, mas eu penso que, lá está, desde logo há aqui deve haver algum propósito, lá está, deve haver também alguma coisa, alguma mobilização própria para as empresas se preocuparem com este tema. Mas, de facto, a regulação também é essencial para, às vezes, forçar os temas que são realmente prementes para os negócios. Eu era capaz e já que falámos aqui de clima e de alterações climáticas e deste tema, eu tenho estado a acompanhar, portanto, os trabalhos na Sós Vinhos, com a Carla, e este é um dos temas, o tema das alterações climáticas e das emissões e da pegada de carbono, que se calhar tem dado mais trabalho, não é, Carla? É dos temas mais complexos que nós temos estado a trabalhar. O que é que pode-nos dar aqui um cheirinho sobre este processo que temos estado a desenvolver? Sim, é verdade. Nós, como devem saber, o cálculo da pegada de carbono tem 3 âmbitos, sendo que o âmbito 1 e o âmbito 2 poderão ser mais simples, porque no fundo são todas as emissões diretas que temos e a compra de eletricidade, e portanto são dados que estão do nosso lado. Enquanto que o âmbito 3 já envolve a cadeia de valor e, portanto, são dados que nós temos que ir buscar aos nossos fornecedores, ou então, nessa impossibilidade, temos que arranjar aqui alguma forma de os calcular. Para além disso, é muito mais vasto, não é? Muito maior e, portanto, requer aqui muito mais trabalho. Agora, há uma questão relativamente aos dados em si, que é por vezes podem não estar disponíveis. Ou então, se estão disponíveis, podem não ter a qualidade que nós pretendemos. Podem não estar nas unidades que nós precisamos, podem não ter a precisão ou ir até onde é necessário que vão, e, portanto, há que começar o quanto antes, não é? Se queremos ter este cálculo, a fazê-lo e a olhar para ele e a mudar um bocadinho os processos para termos os dados conforme efetivamente é necessário para conseguirmos ter esse cálculo. E depois arranjar aqui ferramentas e informação, bibliografia, também que nos dê aqui alguma orientação e que nos indique como é que esses valores devem ser calculados, a busca dos fatores de emissão, que também por vezes não é fácil, e portanto há aqui algum trabalho, alguma dificuldade, algum estudo que é necessário ter em conta e trabalhar essa recolha de dados para
para ser o mais credível, fiável e imediata. Pois é, isto é um desafio grande e às vezes implica mesmo uma pesquisa bastante grande por causa de certas questões mesmo técnicas, e no vosso caso, no caso dos vinhos, nós estamos a falar de processos que Sim, implicam muita temos química aqui- e emissões Temos no as próprio emissões processo. e temos também o facto de termos as quintas, não é? Temos também aqui Exatamente. O inventário das árvores um que têm essas coisas inventário todas. para conseguirmos ter aqui um sequestro que, no fundo, também nos vai reduzir aqui um bocadinho a nossa pegada, não é? É verdade. No caso da Sós Vinhos, por acaso é interessante porque eles acabam por ter aqui um fator de captação de CO2 também da atmosfera. Isso acaba por ser aqui um fator positivo na atividade. Mas eu, se calhar, era capaz de passar novamente a palavra à Carolina, para abordar aqui outra vertente que eu penso que, porque às vezes estes projetos também de transformação sustentável também acabam por implicar algum investimento e a área dos investimentos e o financiamento sustentável também é um tema da atualidade. E eu penso que já houve aqui alguns comentários também no chat, já houve aqui alguns comentários sobre esse tema do apoio, no fundo, que devia ser dado com mais intensidade pela banca e pela área financeira a estes temas. Eu sei que a Carolina também está envolvida em projetos de investimento e esse tipo de coisas, e gostava que se calhar nos ajudasse a perceber como é que têm sido estas movimentações e quais são as novas tendências também em termos de financiamento sustentável. Obrigada, João. Eu sou portuguesa de gema e tenho muito orgulho em ser portuguesa, e no sentido em que nós somos efetivamente um país com uma capacidade de criar modelos pilotos extraordinários para pilotarmos, calarmos e sedimentarmos em simultâneo. Ou seja, nós tivermos a sorte de estarmos rodeados dos parceiros corretos, temos essa capacidade. E nós em Portugal somos a plataforma do ecossistema bancário, no modelo exatamente que a Carla e o Manuel estavam aqui a mencionar, João. Nós somos o software que está por detrás daquilo que é a entidade de processo e pagamentos cá em Portugal. É uma entidade que é, ou seja, tem um papel de maestro numa orquestra, que são os vários bancos, a ter uma necessidade clara de coleta de dados sobre os seus clientes. Carla, Manuel, exatamente o que estavam a mencionar, e aquilo que tem sido esta questão. Porquê? Porque os próprios bancos precisam dessa informação, maioritariamente numa fase inicial sobre empresas com um conjunto de atividades económicas nas quais tenham uma exposição bancária, como também de grandes empresas, e estamos agora a falar aqui em Portugal, para o cálculo daquilo que é o seu rácio de carteira verde, assim, desculpa, em inglês é o Green Asset Ratio, o GAR, e a nossa plataforma é a plataforma que está nos bastidores eu vou dizer aqui o termo, quer dizer, uma associação que é conhecida, que é a CIPS Processos, e que basicamente apresenta aos bancos e apresenta como uma marca CIBS e SG Ecossistema exatamente, Carla, porque não há dados fiáveis. E essa coleta de dados tem que ser simplificada para quem os queira dar. O que é que isto quer dizer? Eu, a empresa, média, pequena, grande, não deveria ter que preencher 17 questionários para 17 bancos distintos. Eu deveria sim standardizar, normalizar a informação, porque, tal como nós temos o relatório financeiro onde há décadas fazemos um relatório financeiro onde fazemos a nossa demonstração de resultados económicos, o mesmo está a acontecer no âmbito da sustentabilidade. Então, para dizer o seguinte, a tecnologia, Carla, mais uma vez, permite coleta de dados, mas essa coleta de dados numa fase inicial e é o grande perigo dos dados, é aquilo que a empresa quiser dar. O que é que isto quer dizer? Eu dou-me informação e eu dou-me informação da minha análise, da minha avaliação de cadeia de valor, mas ninguém sabe se eu avaliei 100, 5 mil ou 10 mil fornecedores e a representatividade que essa cadeia tem. Por isso, há aqui uma vertente que é, quanto mais nós coletamos, mais capacidade temos de criar comparações e de dizer que de 0 a 10, 8 é bom e mau. Porque depende do quê? Daquilo que está no setor, da dimensão da empresa, dos dados existentes
E também um ponto que a Carla tocou, que eu gostei muito, que é das unidades serem comparáveis, para eu não estar a comparar tonne com megatonne. Então estas conversões têm que ser automatizadas, têm que ajudar, educar, criar esta literacia com os bancos com os seus clientes. Vou dar um exemplo muito prático, que acho que é útil, e para responder, João, a si, mas eu queria dar esta nota. Como os bancos não tinham dados, e houve aqui um banco especificamente de matriz espanhola, que tem uma grande presença global, esse banco vem ter com a Cimor e diz: eu quero coletar dados, mas eu quero ajudar os meus clientes. Ou seja, eu não quero só coletar dados, eu quero coletar dados fiáveis, eu quero permitir que sejam auditáveis, que sejam verificadas as evidências quando eu peço um código de conduta, uma política de fornecedores, ou quando eu peço qual o cálculo das suas emissões de escopo 1, 2 ou 3, eu quero ter a garantia de que a informação que me é dada por parte do meu cliente está efetivamente fiável, e com esses dados eu vou poder classificar e qualificar o meu cliente quão verde ele é, desculpe o termo, e depois apresentar as potenciais iniciativas, isto tudo tecnologicamente, apresentar as potenciais iniciativas ao meu cliente e linhas de financiamento, normalmente linhas de tesouraria, para que o meu cliente, por exemplo, faça uma renovação nos seus edifícios, fábricas, para se tornarem cada vez mais eficientes energeticamente, por exemplo. Ou um reajuste da minha frota automóvel. Ou seja, os bancos com dados começam a ter informação qualitativa e quantitativa que lhes permite criar literacia, desculpem o termo, engajamento com o seu cliente e efetivamente criar uma espécie de um marketplace, seja um mercado para os clientes nacionais e internacionais terem acesso às melhores condições. Isto na prática, onde é que vai afetar o custo do capital, vai ser menor ou maior, tendo em consideração quão mais verde ou menos verde o meu cliente é, mas para isso acontecer eu tenho que o empoderar, facilitar e capacitar das iniciativas e mecanismos corretos. Isto para mim é um banco inovador, está a ver rentabilidade não como custo, mas como investimento. Mas ao mesmo tempo é um banco que entendeu que tem que ser solidário, porque se não o fizer junto com os seus clientes, se não fornecer funcionalidades aos seus clientes para eles fazerem o cálculo, como a Carla mencionou, da sua cadeia de valor, se não tiver especialistas a acompanhar os seus clientes, é impossível fazer esta jornada. E eu acho que isto é um exemplo, João, daquilo que está a acontecer, e curiosamente nós continuamos a falar da União Europeia, mas, por exemplo, nós estamos neste momento numa situação onde a Índia, segundo o Fórum Económico Mundial, mais uma vez, e o Banco Mundial, a Índia está num papel muito forte de ser o fornecedor a nível global, está a ter passos galopantes face à China, mas, por exemplo, no Brasil, publicação do Banco Central do Brasil e da CVM brasileira, foi exatamente este nível de sofisticação, de transparência, tanto salarial no S, como na parte do G, mas como também da questão de desmatamento, como é óbvio, da análise do escopo 3, da análise da cadeia de valor, são temas que estavam mais além e hoje em dia estão literalmente implantados, e os nossos clientes no Brasil, dar nota, João, os nossos clientes no Brasil estão num posicionamento de: eu não vou dizer que sou um biofertilizante para cana-de-açúcar, eu vou dizer sou um biofertilizante que tem uma redução de taxa de emissão de carbono, se eu conseguir monitorizar e medi-la. E quando não há teoria nem dados para tal, eu vou pedir ajuda às universidades, eu vou pedir ajuda aos meus parceiros, aos meus pares e às certificadoras que tenham um papel imparcial e não auditoras que estejam só a ver a vertente da auditoria de negócio. Eu vou pedir ajuda a entidades que me ajudem a estabelecer um standard de qualidade quando esse não existe. E isto, na prática, está a acontecer. Muito interessante no agronegócio, exatamente porque é um tema muito sensível, como o Manuel muito bem mencionou, no final da linha é um dos temas mais, ainda não acoplado na taxonomia, mas é um dos temas mais sensíveis para todos nós. Era exatamente aí que eu ia agora pedir ao Manuel, só para dar uma brevíssima introdução sobre o tema da taxonomia, porque a taxonomia surgiu, a taxonomia verde, para tratar os temas climáticos e ambientais em geral, já está
a atingir um grau de implementação razoável. Portanto, para o ano já se fecha o ciclo e todas as cotadas já começam também já a publicar mesmo o alinhamento com os 6 objetivos. Em todo o caso, o objetivo último da taxonomia será depois fazer este benchmark e esta comparação e estabelecer algumas normas, alguns critérios e algumas regras, correto? Ou seja, para já estamos todos apenas a reportar, as empresas vão estar a reportar como é que estão, em termos de OPEX e CAPEX e esse tipo de indicadores, mas mais à frente, provavelmente, a ideia será estabelecer mínimos. É assim ou não? Pegando nas palavras ali da Carolina, tal como nesta é importante haver uma matriz única e não haver uma repetição e uma solicitação de informação que deixe os clientes, nomeadamente os clientes dos bancos, já desesperados com questionários ESG e perguntas e ficheiros e fichas para preencher. A lógica que está por trás da taxonomia é também criar um sistema de classificação único ao nível da União Europeia para se poder saber de uma forma simples e clara, embora da taxonomia de claro não tem nada. Quem começar a ler o regulamento da taxonomia enlouquece, por isso tem que vir a correr ter. Nomeadamente, pode vir a correr ter comigo para o ajudar a interpretar aquele regulamento kafkiano. Mas, ou seja, um sistema de classificação único sobre o que é que são consideradas atividades sustentáveis do ponto de vista ambiental na União Europeia. E aqui eu gostava de dizer uma coisa que é muito importante. A taxonomia não obriga nenhuma empresa a aderir e a mudar ou alterar a sua atividade ou o seu negócio para cumprir a taxonomia. O que ela faz ela só tem que obrigatoriamente reportar em que grau, em que medida é que está ou não alinhada com os critérios da taxonomia. E é o que se diz em inglês, estar ou não taxonomy aligned. Por isso, não é obrigatório aderir à taxonomia, mas um banco, uma seguradora, vai-nos necessariamente perguntar: você, face ao quadro legal e regulatório da União Europeia sobre a taxonomia, a ambiental ou climática, qual é que é o seu grau de alinhamento? E isso é uma questão muito importante, porque uma decisão de financiamento, uma decisão sobre uma apólice vão invariavelmente andar à volta deste tema e vou ter um crédito mais ou menos vantajoso, vou ter uma apólice mais ou menos agravada em função disso. Por isso, esta questão da taxonomia depois tem vários critérios do do no significant harm, que é muito complexo, mas de uma maneira muito simplista, aqui seguindo o mote da nossa conversa, isto é o que interessa. Ou seja, a taxonomia, depois o regulamento tem vários atos delegados e vários outros regulamentos, mas tem basicamente anexos com as atividades que já estão dentro da taxonomia, já são consideradas elegíveis, e dentro de cada atividade, imaginemos, setor das águas, ou setor do saneamento e dos resíduos, e depois temos uma série de critérios que se tem que correr aquele anexo todo, que depois no final dará ao banco ou à seguradora ou até um stakeholder, alguém da nossa cadeia de valor que queira saber, a nossa percentagem em termos de alinhamento com a taxonomia. Por isso, eu aproveitava só esta pergunta do João e o que referimos aqui para dizer que todo este quadro legal e regulatório da ESG tem esta importância acrescida, ou seja, este efeito de contaminação positivo, porque os bancos começam a apertar a malha, as seguradoras começam a apertar a malha e o senhor que antigamente trabalhava numa oficina, como disse a Carolina, e era um fornecedor de uma grande empresa, se não se começar também a adaptar, a grande empresa que o contratava vai começar a pensar duas vezes, porque se calhar vai começar a ser questionado. Muito bem, você está aqui, tem aqui um fornecedor que faz uma atividade até artesanal muito meritória, mas nós não vemos com bons olhos
que não haja um alinhamento gradual com o quadro legal e regulatório da ESG, e isto pode levar, naturalmente, a uma perda de negócio, ou seja, perda de atividade negocial, de oportunidades de negócio, perda de competitividade, porque, olhando para a cadeia de valor, há outras empresas, outros parceiros, outros stakeholders que vão são pressionados por cima pelos seus investidores, acionistas e bancos, vão ter que deixar de fazer negócio connosco. Deixem-me só aqui colocar. Eu queria abrir a partir agora na reta final da nossa tertúlia. Vamos ter também aqui as questões do público que têm sido publicadas. Eu ia só introduzir e, entretanto, a Carolina até pode pegar na questão e depois fazer a intervenção que estava a pensar. Uma tónica que tem existido e apareceu aqui em várias das questões apresentadas tem a ver com a questão da competitividade, exatamente. O Manel estava a dar a perspectiva de, ok, se nós não cumprirmos com estas questões, podemos pouco a pouco ficar de fora de concursos, de acesso a financiamento, ou então a financiamento menos vantajoso. Por outro lado, há aqui a necessidade, por vezes, de investimentos bastante maciços e de alterações de processos e de questões que podem nos fazer perder competitividade face a mercados que não estão, neste momento, ainda tão exigentes, como os mercados do Oriente e outros mercados, pronto, com menos exigências, quer sociais, quer ambientais. Como é que nós conseguimos encontrar aqui este equilíbrio? No fundo, a União Europeia está aqui a querer tomar a liderança, e está, de facto, a tomar a liderança. Isto obriga a muitas transformações. Estamos a alterar aqui rapidamente também a matriz energética, portanto, isso traz também custos adicionais, pelo menos no curto prazo, enquanto a coisa não está completamente massificada e as tecnologias não estabilizam. Como é que nós conseguimos encontrar aqui o verdadeiro equilíbrio entre irmos rapidamente e descarbonizarmos e conseguirmos, de facto, alinhar com aquilo que são os bons princípios da sustentabilidade e, ao mesmo tempo, não ficarmos para trás num mundo em que a Europa acaba por não ter uma representatividade assim tão grande como os outros mercados, não é? Qual é a vossa opinião sobre isto? Pode responder, João, se quiser. eu já passo a palavra aos colegas, eu só queria dizer aqui uma coisa. Para quem nos está a ouvir, a sustentabilidade não tem que ser um bicho de 7 cabeças. E eu acho que isto é mesmo importante. E as pessoas têm que pedir ajuda. E quando eu digo pedir ajuda, às vezes é partilha de boas práticas. E as empresas que o estão a fazer, também as que estão a fazer, aquilo que o Manuel disse agora, a Carla, estes exemplos, a Crow, estes exemplos que estão a acontecer no mercado, quanto mais partilhar, mais nós aprendemos, porque efetivamente a ideia que muitas vezes nós temos é que as multinacionais, aquelas grandes, estão a fazer um trabalho extraordinário, já tudo com uma tecnologia, e muitas delas ainda estão no Excel, e não faz mal estar no Excel, mas o ponto aqui é, não sabem também. E por isso também não podemos ser, desculpem o termo, mais papistas que o Papa, no sentido em que o nosso papel também não é dizer à oficina do senhor X que agora, de repente, vai ter que fazer uma avaliação da sua pegada de carbono mirífica. Não é isso que se está a falar. O que se está a falar é, tem que se começar a dar passos, tem que se começar a avaliar, tem que pedir ajuda para o que é estratégico para ele. Muitas vezes estas empresas só lhes surge este pedido de ajuda depois do negócio estar ali, ou seja, depois daquela grande empresa, como o Manuel estava a mencionar, aparecer, bater à porta, enviar o questionário e dizer, olha, se não preencher, nós não vamos continuar a trabalhar consigo, dar nota. E eu acho que, João, esse tema da China é um tema muito sensível, eu não tenho conhecimento suficiente, tenho tido a seguinte experiência. Os nossos clientes que têm fornecedores da China, automaticamente esses mesmos fornecedores passam para alto risco. E então implica uma auditoria local. Ou seja, uma empresa que está baseada nos Estados Unidos, que tem um fornecedor na China, porque efetivamente normalmente é mais económico e mais proveitoso, passa com uma qualificação de alto risco e há um investimento ou por parte do fornecedor ou por parte do cliente, ou seja, a empresa americana ou por parte do fornecedor, se quiser continuar a fornecer esta grande empresa, vai ter que cumprir um conjunto de diligências para deixar de ser de alto risco para médio ou para baixo. O que é que isto quer dizer, João? É
Os nossos clientes, por exemplo, e uma das maiores tecnológicas do mundo, tirou escritórios da China. Não nos compensa pela questão, exatamente, das penalties, das multas. Por exemplo, o Estado de Nova Iorque está a publicar sobre as grandes empresas e sobre as notícias que saíram este fim de semana sobre a Zara e a H&M. Por isso, o que é que eu acho? Eu acho que percebo, compreendo a pergunta, faz-me todo o sentido. Competitividade é sempre um tema. Aqui a questão é, a competitividade que nós temos não é só com a China, é com o nosso colega do lado. E então é também uma oportunidade para aquelas empresas que estavam com uma dificuldade em justificar cobrar um valor mais caro, terem quantos mais argumentos factuais para se posicionarem na matriz da sustentabilidade. O que, por exemplo, empresas de fertilizantes estão a fazer como biofertilizantes, ou seja, eram fertilizantes que são mais caros do que os outros, mas que depois que têm uma série de benesses e de certificações que permitem às empresas que estão a comprar etanol, por exemplo, torna muito mais relevante para elas, e então esta empresa fornece às grandes, por exemplo, uma Bosch alemã, e diz assim, eu prefiro pagar mais caro, mas tenho um Scope 3, lá está, tenho uma cadeia de valor que me permite ter baixo risco. Por isso, João, tal como as coisas, tal como demorámos 110 anos desde a primeira vez que uma mulher teve direito a voto e que na Arábia Saudita foi publicado ainda há 4 anos, 3, a possibilidade das mulheres votarem, exatamente como demorámos 110 anos, a sustentabilidade não é uma coisa para amanhã. E eu acho que isto é mesmo importante. Agora, há efetivamente ações que podem começar a fazer hoje. E uma Mas delas hoje em acredito. dia, sim, e nós hoje em dia, também a propósito ainda da questão da competitividade e com os mercados exteriores à União Europeia, pelo menos, existem agora os mecanismos também de taxação do carbono e isso tudo que estão cada vez mais a tentar equilibrar um pouco a coisa também, não é? É assim, não é, Manuel? Curiosamente, eu ia dizer uma nota exatamente sobre isso. Há, nomeadamente, o regulamento do Carbon Border Adjustment Mechanism, que foi elaborado em estreita articulação entre a União Europeia e a Organização Mundial do Comércio, que visa evitar, desculpem-me a expressão, a chique espertice de deslocalização de atividades para fora da União Europeia para conseguir benefícios fiscais e para conseguir escapar à questão da regulação do carbono. Por isso, passa a um sistema, que agora não interessa aqui explicar, mas só para perceberem que passa a haver um sistema regulado e devidamente regulamentado que implica que quem importa, quem tem a atividade deslocalizada para fora ou quem vai comprar o produto fora, pague o preço do carbono, o preço relativamente à importação correspondente ao carbono, o mesmo preço que seria pago se a atividade estivesse localizada no espaço da União Europeia, para impedir que haja essa fuga. Por isso, isto já está, este é um mero exemplo, eu expliquei isto em termos muito simplistas, mas é importante saber que isto, sendo feito com a Organização Mundial de Comércio, significa a União Europeia tem presente, aliás, é uma questão, estas questões reputacionais de dizer que a roupa é sustentável e agora não interessa, há um grande produtor a nível mundial de roupa que também teve questões, está com questões muito sensíveis sobre a deslocalização de atividades à volta do globo e que está ali a torcer-se todo para dar informação sobre como é que a produção da roupa é feita fora da União Europeia. E por isso, estes são pequenos exemplos do Carbon Border Adjustment Mechanism, como lentamente a União Europeia não está fechada na sua bolha e o ESG está também a olhar para estas questões da deslocalização para fora da União Europeia e a criar mecanismos que apertam a malha também nestes casos. Exatamente. Ora bem, nós estamos a chegar aqui ao fim do nosso tempo previsto. Há aqui mais uma ou duas questões. Há uma questão muito, muito prática que tem que ver com a demonstração de evidências de que, de facto, há benefícios
em termos de crescimento do negócio, por parte das ações de sustentabilidade ou da alteração de processos, no sentido de processos mais sustentáveis. Se isso tem realmente um benefício, qual é a demonstração do business case da sustentabilidade? Neste momento já há muitas evidências em termos, nomeadamente a nível de empresas cotadas em bolsa, em que há índices que são comparados entre empresas menos sustentáveis e empresas com mais práticas sustentáveis, em que se nota, quer ao nível da evolução do próprio valor da empresa e, portanto, dos seus resultados financeiros, quer ao nível da própria resiliência, que, como todos devem saber, há pouco tempo nós tivemos o caso da Covid-19, que provocou uma disrupção a nível mundial, em termos de negócios e a nível das cadeias de valor, e provocou quebras muito acentuadas em alguns setores, e aí também foi um teste. Na prática, este foi um teste também à resiliência dos negócios, e uma das conclusões que já foi tirada, entretanto, é que as empresas com práticas mais sustentáveis conseguiram resistir melhor também a estes impactos externos, e portanto, a sustentabilidade acaba por funcionar, como eu dizia no início, como um fator de resiliência organizacional. Porquê? Exatamente porque as empresas mais sustentáveis são aquelas que estão mais conectadas com os seus stakeholders, o que inclui as parcerias mais fortes, inclui estarem mais atentos também, pelo facto de estarem mais conectadas e ouvirem os seus stakeholders, estão também mais atentos àquilo que se passa nos mercados e conseguem reagir com mais tempo e com mais eficácia a estes solavancos do negócio. E, portanto, esse tema da gestão do risco e da resistência, digamos, a disrupções, acaba por ser também um fator positivo das empresas mais sustentáveis. Eu penso que estamos a chegar ao fim, se não houver assim aqui mais nenhuma questão relevante. Não sei se algum de vocês gostaria ainda de dizer mais alguma coisa. Eu, da minha parte, queria agradecer a vossa participação e os vossos contributos, que penso que foram muito abrangentes, porque a sustentabilidade também é muito abrangente, e há aqui a tal multidisciplinariedade, não é? que acaba por trazer aqui um benefício grande também. Isto é uma área que acaba por tocar em vários pontos. Os benefícios, eu penso que são evidentes, os desafios são imensos, são muitos, e, portanto, há que começar o mais cedo possível com esta luta, e eu penso que uma das coisas importantes é nós focarmos no longo prazo. Isso já foi aqui falado várias vezes, nós pensarmos nisto não para obtermos um benefício mais imediato, mas para pensarmos num futuro comum um pouco mais benéfico e com mais valor para todos. Por outro lado, fazer aqui o apelo a que quem ainda não está a tratar o tema, que comece rapidamente, porque o momento é agora e há muito para fazer, e toda a gente tem aqui um papel para desempenhar nesta missão, ok? E, portanto, agradecia mais uma vez à Carolina, à Carla, ao Manuel, os vossos contributos, e despedia-me também com o Nicolau aqui a fazer o fecho do evento, ok? Não, é só mesmo para complementar o que o João disse. Agradecer a todos os participantes que foram estando ativos no chat. Esperamos que tenha sido bastante intuitivo. Acho que foi bastante claro, tanto as intervenções da Carla, da Carolina e também do Manuel. E, obviamente, deixar aqui uma palavra de agradecimento por terem aceitado este nosso convite. Só reforçar, então, que o webinar foi gravado e que no dia da manhã será publicado no canal do YouTube para quem quiser assistir a esta gravação. Pronto. Muito obrigado a todos pela vossa presença e participação. Obrigada. Obrigado, boa tarde. Obrigada, boa tarde. Obrigado a todos.